Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Estamos mais uma vez juntos aqui nessa reunião de oração. E como é bom lembrar, né? Você deve estar olhando aí, ué, pastor Carlos Felipe de novo aí? Sou eu, estamos aí. O pastor Vinícius está de férias, encontra de férias com a sua família, um descanso merecido. E nós estamos aqui para louvar e dar continuidade. Vamos estar orando ao Senhor. Está conosco aí esta noite o missionário Leandro, estará trazendo uma palavra para o nosso coração e estaremos orando, estaremos juntos orando, agradecendo ao Senhor por mais esse momento. Então eu quero te convidar a, nesse exato momento, nós orarmos e depois nós vamos estar louvando. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela Tua bondade. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, Senhor. Seja com Teus filhos, seja conosco, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Vamos louvar? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, aleluia, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, aleluia, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, aleluia, e enche-me de novo. Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, aleluia, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Graças a Deus.
Glórias ao nome do Senhor. Vamos estar ouvindo agora a palavra com o nosso irmão, o missionário Leandro de Almeida. Graça e paz, irmãos de Piraquara, boa noite, abraços calorosos aqui da Ásia Central. Muito bom poder ter essa oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos nessa reunião de oração e de uma certa forma estar presente com os irmãos em espírito e em vídeo também. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 19. Nas últimas semanas, a nossa igreja em casa aqui na Ásia Central, a gente tem estudado expositivamente o livro de Êxodo e é impressionante como nós temos tirado não só as bênçãos contidas na palavra de Deus para a nossa vida, mas também aprendizados enormes, principalmente adaptados a essa questão da pandemia que todos nós vivemos hoje, de incerteza e desconfiança, e nesse momento onde todos nós precisamos orar mais ao Senhor, pedindo que o Senhor possa aumentar a nossa fé, que tem sido a nossa oração do lado de cá. E é maravilhoso poder ver o que nós temos aprendido através da palavra de Deus e como Deus tem fortalecido os nossos corações. Por isso eu convido os irmãos a ler esse texto comigo. Eu leio aqui na versão Almeida século 21. E assim diz a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 8. No fim do terceiro mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam. Israel ficou acampado ali, em frente do monte. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos israelitas: Viste o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Moisés voltou e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E todo o povo respondeu de comum acordo: Faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Assim diz a palavra do Senhor. O capítulo 19 faz a transição da libertação do povo de Israel por Deus através do Mar Vermelho, é a libertação do Egito e a preparação para o recebimento dos 10 mandamentos no capítulo 20, que será dado através de Moisés. E o livro de Êxodo é um livro importantíssimo na Bíblia, é o primeiro lugar onde questões como redenção, salvação, expiação, é a primeira vez que esses termos vão ser mencionados na Bíblia. E aqui o Senhor define esses termos no povo de Israel, mas não só termos de redenção e salvação, mas também a redefinição da identidade do povo de Israel. Israel foi ao Egito, os irmãos se lembram, através da família de José, que foi vendido como escravo e acabou no Egito sendo governador durante a peste e a fome e a seca. Faraó oferece lugar para a família de José. Eles ficam e têm seus filhos, têm seus netos e crescem, se multiplicam na terra, e depois outro faraó assume, não conhece, não tem mais relacionamento com os hebreus, e por medo de que esse povo vai crescer e governar, os egípcios os escravizam. E o povo fica escravizado no Egito durante 430 anos, e agora é o momento onde Deus como que deseja acordar e despertar esse sentimento de creia nas minhas promessas, creia em mim,
creia no Yahvé, creia no El Shaddai, que deu as promessas para o seu pai Abraão, de que um dia faria de vocês uma bênção para todas as famílias da terra. Mas esse povo está distante dessas promessas, esse povo não consegue se lembrar dessas promessas mais. E através de Moisés, Deus desafia o povo a primeiramente crer no Deus de Israel, crer nas promessas que foram dadas. E é também crer em Moisés, que foi enviado por Deus para ser o libertador e o mediador entre o povo e Deus. E o povo agora está saindo do Egito e o capítulo 19 se encontra durante o caminho através do Monte Sinai. Deus e Moisés estão basicamente dizendo a esse momento: confie em nós. Deus está pedindo para que o povo confie em si, pedindo para que o povo confie no profeta Moisés. E nós vemos ao decorrer dos capítulos momentos em que o povo não coloca essa confiança no Senhor. A mensagem é de que Deus e Moisés levariam o povo até a terra prometida, uma terra que emana leite e mel, que é a terra da Palestina. Mas o que acontece agora é que o povo está tentando confiar em Deus, tentando depositar confiança em Deus, de que Deus os levaria do Egito até a terra da Palestina, a terra prometida. Mas o que acontece, se você olhar no mapa, é que Deus está dizendo: confie em mim, confie em Moisés, nós vamos levar vocês para a terra prometida. Mas o povo sai do deserto e vai em direção à península no sul. A terra prometida está no norte, ali no Oriente Médio. O povo está saindo do Egito, indo para o sul em direção ao deserto, no fim da península do Egito. E é como se Deus pedisse para o povo que confiasse em si, mas o povo está indo em direção contrária à terra que o Senhor prometeu. E não o suficiente, não é só uma terra que está mais longe da terra prometida, mas uma terra mais difícil, uma terra árida, uma região desértica. Será que a gente consegue traçar paralelos entre esse caminho para o deserto da nossa vida? Desde irmãos e irmãs que entregam a sua vida ao Senhor e que nesse momento de animação, de que tudo se fez novo, recebem as promessas da terra prometida, recebem as promessas de vida plena em Jesus e pouco tempo depois olham para sua família, para estudo, trabalho, para seu círculo de relacionamento e vê que a sua vida piora. Situações em trabalho, irmãos e irmãs que trabalham no ministério, pastores que creem nas promessas de Deus e agora, por exemplo, nessa situação de pandemia, parece que as coisas ficam mais difíceis e mais longes e a promessa de Deus se distancia de nós. Pessoas que trabalham no campo transcultural, que deixam as suas regiões para vir colher os frutos para o Senhor e parece que não veem mais os campos tão brancos assim e as situações parecem cada vez ficarem mais difíceis e mais distantes da promessa de Deus. O que será que acontece? Nós entregamos a nossa vida para Jesus, confiamos e vemos tudo indo por água abaixo. Eu acho que tem dois exemplos na palavra de Deus, também no Antigo Testamento, que exemplificam bem a situação que nós vamos ver hoje no capítulo 19 do livro de Êxodo, que eu gostaria de chamar de a história e a ordem da graça. A história e a ordem da graça. E dois exemplos no Antigo Testamento mostram e descrevem bem essa situação. O primeiro é Jacó. Jacó trabalhou 14 anos pela mulher que amava, Raquel, e acabou recebendo primeiro outra esposa chamada Lia, que não era a mulher que ele amava. E por conta desse favorecimento a Raquel, Jacó vai desenvolver um amor maior também e uma preferência pelos filhos de Raquel. Em contrapartida, ele ama os filhos de Lia, são seus filhos, mas não da mesma maneira que ele ama os filhos de Raquel.
a mulher que ele realmente amava. E o que isso cria nessa família é uma estrutura totalmente quebrada. Jacó ama mais o filho José do que os outros 11 filhos, e isso cria um menino arrogante, um adolescente mimado que exerce um tipo de poder baseado nesse amor favorecido que recebe do pai. Os irmãos, em contrapartida, a gente vê na narrativa bíblica sentimentos profundos de ira e de inveja contra José, de maneira que eles jogam José num poço, dão como morto, vendem como escravo, e nós conhecemos a história de José, o que acontece. A questão é que, no decorrer do livro de Gênesis, a gente vê José orando a Deus, pedindo que ele seja liberto da situação onde ele está. Quando ele revela sonhos e dá conselhos, ele pede a pessoas: olha, se você lembrar de mim, por favor, fala de mim para Faraó, fala de mim para fulano, para Beltrano, e tenta me tirar dessa situação, orando a Deus, pedindo salvação, pedindo para libertação, e silêncio. Silêncio da parte de Deus. Não há respostas de Deus para as orações por salvação e por socorro da parte de José. Um homem pedindo salvação, pedindo redenção da parte de Deus, pedindo que seja liberto, e Deus não responde. Silêncio. O segundo exemplo é Elias. Elias é um profeta no Antigo Testamento, e agora ele está com um dos seus servos em uma cidade, e a cidade está cercada pelo exército inimigo, e eles têm certeza que vão morrer. O exército inimigo está tomando a cidade vigorosamente, eles, nesse desespero e certeza, oram a Deus, e o que acontece é que Deus abre os olhos de Elias e seu servo. Elias vê carruagens de fogo ao redor da cidade, anjos, soldados protegendo, e ali eles têm a certeza de que o Senhor os livraria. Qual é o motivo que a oração de José não foi respondida e a oração de Elias foi respondida? Por que um homem pedindo salvação e libertação encara anos e anos e anos de silêncio da parte de Deus, enquanto Elias, que pede salvação de um exército inimigo, tem os seus olhos abertos e vê carruagens de fogo e anjos? Tenho certeza que para as minhas orações e para as suas orações, a resposta que nós desejamos da parte de Deus é a resposta que Deus dá para Elias. Eu, quando oro, quando apresento questões à presença do Senhor, o que eu quero ver é Deus abrindo os meus olhos, Deus enviando carruagens de fogo e anjos e me dando essa certeza de que Ele está no controle da situação. Eu não quero o silêncio que Deus dá a José. Eu quero olhos espirituais sendo abertos, carruagens de fogo em meu favor. E essa é a resposta de oração que o irmão deseja também, com toda certeza. Mas por que Deus responde uma e não a outra? Eu creio que há uma diferença substancial aqui. O que Elias pede é um tipo raso de salvação, é um tipo de salvação muito simples, é a salvação de um exército. Salvação em uma luta, salvação das mãos do inimigo. Mas o que José, seus irmãos, seu pai, sua família, o que eles precisam é um tipo muito mais difícil de salvação, é um tipo mais profundo de salvação. Salvação das suas almas. E é uma drástica diferença entre Deus libertar alguém da mão de uns inimigos e Deus transformar corações de pedra em carne. Não há milagre maior do que a transformação de um coração. Nós vemos que José entende esse princípio no capítulo 50, no versículo 20, quando ele diz para os seus irmãos que vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Vocês intentaram mal contra a minha vida, mas no pano de fundo essa era a boa
perfeita, agradável vontade de Deus para mim. E fazendo esse paralelo com Israel em busca da terra prometida, mas caminhando para o deserto ao sul do Egito, o que nós podemos entender? Qual é a história, a ordem da graça que nós podemos tirar daqui desse texto aqui? Mais do que um clichê que nós brasileiros principalmente repetimos muito, é que o caminho para a terra prometida é o deserto. O caminho para a terra prometida é o deserto. Não haveria reconciliação entre Deus e o homem se não fosse necessário inimaginável sofrimento e angústia na cruz do Calvário por meio de Jesus Cristo. Não haveria reconciliação, não haveria eterno perdão de pecados, não haveria justificação entre Deus e o homem. Eu e você seríamos para sempre condenados por Deus. Mas para que nós pudéssemos alcançar terra prometida em Deus, foi necessário inimaginável sofrimento e sacrifício da parte de Jesus. Porque o deserto é o caminho para a terra prometida. E o capítulo 19 do livro de Êxodo nos dá uma sequência primordial, não somente para a leitura do livro de Êxodo e compreensão dessa libertação que Deus está fazendo para o povo de Israel, mas também primordial para o nosso compreendimento e leitura bíblica de toda a Bíblia. Nós não podemos entender e compreender a Bíblia da maneira que Deus quer que compreendamos se não entendermos bem e fixarmos na nossa mente essa sequência que nós encontramos aqui no livro de Êxodo, capítulo 19. Eu peço para os irmãos lerem novamente comigo, do versículo 4 ao versículo 6. Diz assim: Viste o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Há uma sequência aqui apresentada no versículo 4 até o versículo 6. A primeira, no versículo 4. Atos salvíficos da parte do Senhor. Leia comigo novamente. Viste o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Esses são atos do Senhor, atos de salvação da parte de Deus em favor dos israelitas. Versículo 5. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança. Segunda parte para essa sequência, a obediência. Obediência da parte do povo de Israel, respondendo a esses atos de salvação do Senhor. E ele continua: sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. A bênção alcançada pela obediência. Sequência de graça, história da graça que nós podemos ver não só no capítulo 19 de Êxodo, mas ao decorrer de toda a história bíblica. A maneira como graça funciona, a maneira como Deus age com graça em nosso favor, em favor da sua igreja, em favor do povo de Israel. Nesse entendimento de que o deserto, como caminho da terra prometida, é uma sequência de atos de salvação da parte do Senhor. Obediência e bênção através da obediência. E nada deve acontecer em nossa mente. Nós não devemos permitir que nada aconteça em nossa mente que possa mudar a ordem dessa sequência. Atos de salvação, obediência, bênçãos para a obediência. Se a gente muda essa sequência, a gente acaba adorando a um Deus que não é o Deus do Evangelho, que não é o Deus revelado nas Escrituras, que é um Deus que mais se parece com o Alá para o mundo muçulmano. Um Deus que não oferece graça para aquele que não merece.
No islamismo, o fiel precisa obedecer e agir de uma maneira que agrade Allah, que agrade o seu Deus, para então merecer misericórdia, para merecer uma bênção que também não lhe é garantida. Mas o que Deus revela através do Evangelho é que eu obedeço por amor. Eu obedeço atentamente porque Deus me salvou primeiro. É motivado pela salvação que Deus me oferece, que eu agora, transformado pelo Espírito de Deus, obedeço por amor. E essa que é uma das fascinações do Evangelho, é que em Jesus Cristo nós não temos somente o Salvador da nossa vida, o que já seria bom e suficiente, mas olhando para a vida de Jesus, pelo Espírito Santo, nós recebemos o poder para viver a vida que Jesus viveu, porque nós entendemos que a vida de Jesus é a melhor maneira de se viver. Ser parecido com Jesus de Nazaré, isso é plenitude de vida. Isso é alcançar o ápice de criação em Deus. Em Jesus Cristo, eu não tenho somente o Salvador da minha vida, mas eu tenho o poder que transforma o meu coração de maneira que eu obedeço por amor. Ouço os seus mandamentos por amor. Pratico o que Jesus praticou por amor. Por entender que a vida de Jesus é a melhor vida a se viver. Por isso é primordial que nós tenhamos em nossa mente essa sequência de salvação por parte de Deus, obediência por amor, para alcançar a bênção que Ele nos garante através da obediência que mostramos. E essa é a bênção de Deus. Diz, versículo 5, na parte B, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Propriedade exclusiva é um termo interessante no original hebraico. É um termo que seria talvez traduzido como um tesouro pessoal. Mas tesouro havia um significado peculiar para essa palavra, principalmente no contexto onde Deus está falando para o povo de Israel. E o povo de Israel, ao ouvir essa promessa da parte de Deus, entendeu o que Deus quis dizer. Um rei em seu palácio, ele teria algumas salas que serviriam para guardar objetos que ele traria de guerras, de cidades que ele conquistou. Ele traria esses objetos pessoais e guardaria nessa câmara de tesouro, que era um quarto em seu palácio reservado para esses artefatos. Mas quando o rei amava e se apegava muito a um objeto, ele fazia desse objeto seu tesouro pessoal. Ele tirava da câmara dos tesouros e trazia para sua suíte no palácio, para o seu quarto onde dormia. Esse artefato já era um tesouro para o rei. Já estava guardado na casa do rei, já estava guardado no palácio, estava no lugar que era feito para acumular tesouros, mas ele tirava dessa câmara e levava para o seu quarto pessoal. Essa é a bênção do Senhor, que nós alcançamos através da obediência. Essa é a terra prometida para a qual o Senhor deseja guiar a minha vida e a sua vida. Não uma vida de cumprimento de promessas terrestres nesse mundo, mas uma vida onde nós nos tornamos tesouro pessoal do Deus Pai. Porque ao olhar para a obra de Jesus na cruz, ele enxerga a mim e a você, seu tesouro pessoal, sendo transformado pelo Espírito de Deus a nos parecermos com Jesus de Nazaré. É a vontade de Deus fazer da minha vida e da sua vida seu tesouro pessoal. É a vontade de Deus se deleitar em mim e em você, olhar-nos com alegria. Mas nós seremos tesouro pessoal, propriedade exclusiva de Deus, através da obra de Jesus Cristo na cruz,
quando alcançarmos essa terra prometida, que é a bênção do Senhor oferecida a nós, mas entendendo, baseado nas Escrituras, que esse é o caminho para a terra prometida, é o deserto. Não da maneira clichê que nós talvez cantamos muitas vezes, mas entendendo que é necessário sermos espremidos por Deus nessa terra de sofrimento, para que alcancemos as promessas, a bênção das promessas do Senhor, que são sermos regozijados por Deus e nos regozijarmos em ser propriedade exclusiva de Deus. E a minha oração é que nós possamos entender isso com amor e que possamos obedecer aos mandamentos do Senhor, obedecer à voz do Deus Todo-Poderoso, porque o amamos. Porque o amamos. Há um sentido lógico para a obediência. Imagine José, esse adolescente mimado, preferidinho do pai, com todo esse estigma e senso de superioridade, sendo governador do Egito. Imagina a maneira que ele trataria outros povos e a sua família quando eles viessem com fome porque não tinham o que comer. Mas foi necessário o sofrimento para que Deus quebrasse o coração de José até que ele dissesse: vocês fizeram por mal, mas Deus tornou em bem, Deus tornou em bênção. Tem um caminho para nós aceitarmos esses sofrimentos que a vida nos dá. Agora, por exemplo, com essa pandemia que afeta o nosso ministério aqui na Ásia Central, mas que afeta a vida de todo cristão no mundo inteiro. É uma maneira de entender isso tudo como a bênção. É bênção. O caminho pelo deserto é o caminho pelo deserto é um caminho para a terra prometida. Que o Senhor possa reafirmar essas verdades no nosso coração e manter essa verdade em nossa mente de atos salvíficos do Senhor, obediência por amor e então bênção concedidas pela obediência. Porque se nós mudamos essa sequência, nós temos uma mensagem em nossa mente que não é a mensagem propagada nas Escrituras de boas novas. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra, abençoe a minha, a sua vida e vos conceda paz. Amém. Meus irmãos, chegamos mais ao final de reunião de oração e quero agradecer você que ficou conosco aí pelo canal do YouTube. Somos gratos a Deus pela tua vida e que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te enchendo com o seu espírito de vida, que o Senhor continue abençoando a sua casa e a sua família para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento e logo estarei impetrando a bênção para a sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pelo esse privilégio de ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que passamos aqui juntos, Senhor. Falando contigo, louvando o Senhor Deus, orando, Senhor. Que momento agradável, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado. Abençoe Teus filhos. Abençoe a casa dos teus filhos, abençoe a despensa dos teus filhos, abençoe o trabalho dos teus filhos, ó Pai, abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Continua conosco, Senhor, para a tua glória, Senhor Deus, e para o teu louvor, em nome de Jesus. Ou que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você, meu irmão e minha irmã, e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face dessa terra, não somente hoje, mas para todo sempre, e todo o povo de Deus diz, amém. Deus te abençoe, fique na paz, uma ótima noite.